Fazei isto em memória de mim. Queridos irmãos e irmãs, com essas palavras do apóstolo Paulo, na segunda leitura de hoje da primeira carta aos Coríntios, onde são, digamos assim, recordadas pelo apóstolo a instituição da Eucaristia, com as palavras do Senhor: tomai e comei, isto é meu corpo, tomai e bebei, este é o meu sangue. Nós celebramos com isso este primeiro dia do Tríduo Pascal, nessa Semana Santa, como disse ao início, dia da instituição desse sacramento tão precioso e valioso a nós, que é a Eucaristia, onde o Senhor se dá a cada um de nós em alimento espiritual para curar não apenas o corpo, mas também a nossa alma. E ao mesmo tempo, aquele que preside esse sacramento, também instituído hoje o sacramento da ordem do ministério ordenado. 2 sacramentos celebramos hoje, no primeiro dia do Tríduo Pascal. A Eucaristia, que remete à vida de Jesus Cristo, ao acontecimento pascal, a sua passagem entre nós, como bem diz a primeira leitura de hoje do livro do Êxodo, lembrando a Páscoa judaica, a Páscoa antiga, que tem sua tradição entre este povo hebreu, entre os pastores sobretudo, que quando mudava a estação do inverno para a primavera, os pastores então, para se dividir e encontrar novas pastagens, celebravam numa noite uma festa, imolando um cordeiro entre eles, antes que eles se repartissem e cada um deles fossem procurar verdes pastagens em novos lugares, na nova estação da primavera. Esse gesto pastoril, depois os judeus, na libertação da escravidão do Egito, celebrou como uma nova passagem agora, não de uma estação para outra, não do conduzir as ovelhas de uma pastagem a outra, mas a condução agora do povo de Deus, de uma terra a outra, da terra da escravidão do Egito à terra da liberdade prometida e dada por Deus, que é Jerusalém. E assim então, como nós ouvimos, a pedido de Deus, os judeus celebram, faz memória desta passagem do Senhor, que, como diz o cardeal Cantalamessa, não é simplesmente passagem de um lugar a outro, mas muito mais do que isso. Para nós é passagem de um modo de viver, de um estado de vida a outro estado de vida. Porque para nós cristãos, em Cristo, a nossa passagem é muito mais do que a libertação de uma escravidão, de uma terra de escravidão, para uma terra da liberdade. Para nós cristãos, em Cristo, a Páscoa, a ceia que nós celebramos, é a passagem, sobretudo, da morte para a vida. É a força da ressurreição. É o poder do amor que Jesus tem e dá a cada um de nós. Então, minha gente, além da instituição desses 2 sacramentos que nós celebramos hoje, nós também celebramos a instituição, poderíamos dizer assim, do mandamento novo, do amor que resume toda a vida de Jesus Cristo. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O Evangelho de hoje de São João, interessante, não retrata a ceia eucarística, mas traz o relato do lava-pés. E é interessante porque essas são as últimas palavras de Jesus Cristo, os seus últimos gestos. Ele celebra a ceia com seus discípulos e depois lava os seus pés. As últimas palavras, os últimos gestos,
são interpretados como o testamento que Jesus deixou aos seus discípulos, as últimas palavras. Imaginem vocês, né? Alguém que está aí no leito da morte, chama as pessoas que amam, os parentes, os filhos, né? O cônjuge, e dirige as suas últimas palavras. É mais ou menos isso que Jesus faz. Então é um testamento, né, que Jesus quer deixar aos seus discípulos, ou seja, o que é mais importante, Ele quer deixar aos seus discípulos. A Eucaristia, na ceia, fazer isto em memória de mim, e este gesto tão profundo e importante, que é o gesto do lava-pés, que nós não vamos realizar hoje aqui, por conta do nosso tempo, esse rito também é opcional, mas que nós vamos refletir agora à luz da palavra de Deus, porque é um gesto rico, significativo para nós. Como eu disse, é o testamento de Jesus Cristo, é os últimos gestos, as últimas palavras que Ele deixa aos seus discípulos e a cada um de nós. Jesus tira o seu manto, Jesus fica apenas com uma roupa íntima, que era a roupa que os escravos usavam, porque o ofício de lavar os pés, né, dos seus senhores, quando chegavam da rua, que não era calçada, era um ofício de um escravo. Então Jesus ensina aos seus discípulos que eles devem se comportar como escravos. Maria entendeu isso muito bem no anúncio do anjo. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E Jesus então põe a lavar-se os pés dos discípulos e diz a eles para fazer o mesmo. Como eu vos lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, né? Esse gesto é traduzido no sacerdote, no bispo, no ministro ordenado, pela estola, né? Por essa estola aqui. É o avental do padre, que ele usa para servir a comunidade, né? Nós não lavamos na Eucaristia os pés, mas às vezes aspergimos a Assembleia com água benta no ato penitencial, para limpar o nosso coração dos nossos pecados, das nossas fraquezas, e servimos a comunidade com este pão tão precioso, que é o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que alimenta e sustenta tanta gente na fé. É esse o mandato que Jesus nos deixou aos seus discípulos e a cada um de nós. Para não sermos servidos, o Filho do Homem não veio para ser servido, disse Jesus em outro momento, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitas pessoas. É esse ensinamento que Jesus deixa aos seus discípulos, se comportarem como escravos, né? Como serviçais, servidores, servindo com a própria vida, se preciso for. Por fim, meus irmãos e minhas irmãs, eu me lembrava hoje de um outro texto, lá do Evangelho de São Lucas, de uma mulher pecadora, que na casa de um fariseu chamado Simão, lavou os pés de Jesus Cristo. Vocês lembram? Jesus foi convidado para fazer uma refeição na casa desse fariseu chamado Simão. Esta mulher, tida como pecadora, foi até lá. E de repente ela se ajoelha aos pés de Jesus, começa a chorar e a enxugar, lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugar com os seus cabelos e a perfumar os pés de nosso Senhor com o perfume do alabastro. O fariseu então olha aquilo e diz assim: se esse homem fosse um profeta, saberia que esta mulher é uma pecadora. Jesus então se levanta e diz assim a Simão, Simão, um homem devia 500 denários e outros 50. O devedor perdoou os dois. Qual dos dois amará mais? E Simão disse: aquele que devia mais. E o Senhor diz: respondestes bem. Pois eu te digo,
quando eu cheguei na tua casa, você não deu a água para lavar as mãos. E essa mulher lavou meus pés com as suas lágrimas. Você não me deu uma toalha para enxugar as mãos. E essa mulher enxugou os meus pés com seu cabelo. Você não ungiu a minha cabeça com óleo. E essa mulher ungiu os meus pés com o perfume. Você não me deu o beijo da saudação. E essa mulher não para de beijar os meus pés. Por isso, os muitos pecados que ela cometeu serão perdoados. Por quê? Porque ela demonstrou muito amor. É esse o testamento de Jesus Cristo. É a capacidade de amar. Jesus, lavando os pés dos seus discípulos, demonstra muito amor, porque a vida toda de Jesus Cristo foi marcada por um amor profundo a cada um de nós, curando pessoas, salvando pessoas, fazendo bem, promovendo a justiça. E é esse testamento que Jesus Cristo quer dar aos seus discípulos. Eu me lembro aqui de um professor meu lá em Roma, que é um grande artista, e ele dizia que certa vez entrou uma mulher na igreja que ele estava pintando, e ele viu exatamente a imagem desta mulher pecadora lavando os pés de Jesus, e ela disse assim ao artista: esta mulher sou eu. E ele disse: por que é você? E ela foi contar a história da vida dela. Há 12 anos o marido dela estava deitado numa cama com câncer e nada podia fazer. E ela cuidou e ainda cuidava desse homem há 12 anos. Ela disse: eu poderia pagar alguém ou abandoná-lo, mas não, eu cuido dele. Por isso essa mulher sou eu. Essa mulher que está lavando os pés de Jesus não cuida do corpo de nosso Senhor? Eu também há 12 anos cuido do corpo do meu marido. Porque no casamento nós nos tornamos um só corpo. O corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, cuidando do corpo do meu marido, eu estou cuidando do corpo de nosso Senhor. Olha só. Meu professor disse a ela assim, mulher, vai em paz, teus pecados estão perdoados. É o amor que nos salva, é o amor, o grande gesto do lava-pés, o grande ensinamento que Jesus nos dá. E como diz o cardeal Cantalamessa, Ele nos ama tanto que nos deixou um sinal de amor para permanecer conosco, que é a Eucaristia, que é o que nós celebramos aqui hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.